Vamos lá, vou deixar um vídeo curtinho aqui para vocês sobre a ordem dos elementos na fórmula de um composto molecular. Então, vamos só retomar um pouquinho. O que é um composto molecular? É um composto onde ocorrem ligações covalentes entre os átomos. Então, lembrando, tem a ligação iônica, tem a ligação covalente e metálica. A metálica são com metais, a iônica metal com não metal, e a ligação covalente se estabelece quando eu tenho dois átomos que simultaneamente precisam de elétrons. Então, um não pode perder, o outro não pode perder também, então eles vão ter que compartilhar, tá? São dois átomos que compartilham elétrons pelo fato deles precisarem de elétrons para se estabilizar. Então, isso ocorre quando? Quando eu tenho dois metais em questão. Então, H2, HCl, CO2, SO2. Então, esses compostos que eu falei, todos são constituídos por não metais, tá? Então, eu tenho lá ligação... Opa, tô na borracha. Ligação covalente. Então, a ligação covalente produz compostos moleculares. Então, lembrando que só o nominho é diferente, composto molecular, porque ele forma molécula, tá? Então, se eu tiver hidrogênio com um elétron, a hora que se ligar com outro hidrogênio, que também tem um elétron, que eu pus um pouquinho afastado, fica bem no meio, tá? Outro hidrogênio, então percebam que eles vão compartilhar esses dois elétrons. Então, esse par de elétrons fica para este H, e, ao mesmo tempo, este par fica para o outro H. Então, é como se fosse união de conjunto, lembra? Se a gente pegar o cloro, então, vou ligar cloro com cloro. Aqui, eu vou gerar gás hidrogênio, tá? Aqui, se eu quiser ligar cloro com cloro, para gerar o gás cloro, muito utilizado aí na cloração de água, inúmeras sínteses de compostos da indústria, o que eu vou ter? Este cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E o outro cloro também tem 7 elétrons na camada de valência. Então, percebam que eu vou ter aqui um par de elétrons, opa, aquele lá era amarelinho, né? Eu vou ter aqui um par de elétrons que vai pertencer tanto ao cloro da esquerda quanto ao cloro da direita. Então, se a gente olhar bem, esse vai ficar com 8, este vai ficar com 8. Tá? Então, eles estão compartilhando. Então, aí, eles ficam estáveis. Aqui, o hidrogênio, no caso, com 2 elétrons. Mas, quando eu for ligar o carbono com oxigênio, vamos lá, no composto CO2, tá? Primeiro, como que ficaria essa estrutura? O oxigênio tem 6 elétrons lá na camadinha de valência. E o outro oxigênio também tem 6 elétrons lá na camada de valência. Ele precisa fazer 2 ligações. Então, ele tem que atrair 2 elétrons. De quem que ele vai atrair 2 elétrons? Do carbono, que tem 4. Lembra, carbono está na 4ª coluna, então isso vocês precisam saber. Se ele está na 4ª coluna, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ocorrer um compartilhamento. Se eu pegar o carbono, percebam que o carbono fica com 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio? Ah, olha aqui, o oxigênio também fica com 8. União de conjunto. Ah, e esse oxigênio também fica com 8. A forma mais fácil da gente representar é por meio de um traço. Na ligação covalente, a gente representa um traço, a representação de um par de elétrons. Na realidade, parece que é um do lado do outro, mas é um em cima do outro, tá? Tanto faz. Então, esse composto seria representado assim, ó. E se a gente for analisar, tá beleza. O carbono tem que fazer 4 ligações, está lá fazendo 4 ligações. O oxigênio tem que fazer 2, está lá fazendo 2. Então, é até mais fácil a representação dessa forma. E o composto nada mais é do que o CO2. E aí eu pergunto, quem vem na frente, né? Como é que eu posso avaliar... Quanto tempo tem? 4 minutos. Vamos mais um pouquinho. Como é que eu avalio quem vem na frente? Então, o átomo que fica na frente, na fórmula, é o menos eletronegativo. Então, sempre assim, ó. Sempre eu vou ter o elemento menos eletronegativo e, por último, o elemento mais eletronegativo. Sem negativo. Sempre nessa ordem.
E como é que eu sei a ordem? Existe uma frasezinha que eu sempre recomendo que vocês saibam, porque ajuda muito, tá? Vou até colocar aqui numa caneta mais forte. Opa. Caneta mais forte não, mais grossinha. Então, é o seguinte. Cloro. Ai, gente, ele fica sozinho, eu preciso desativar isso. Cloro, brisque, pH, eletronegativo de lá para cá. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Então, o que acontece? Se eu tiver uma fórmula onde eu vou colocar lá P com H, quem que vem na frente? pH não, isso aqui não tem. Se eu colocar NO2, a fórmula é essa. Por quê? Porque o mais eletronegativo tem que vir para a direita e para a esquerda sempre o menos eletronegativo. Tá? Isso aqui chama-se fila de eletronegatividade. Tá? Então, pela fila de eletronegatividade, eu sei que vem antes, que vem depois. Por isso que eu tenho NO2, N2O4, eu tenho NO. Então, sempre o N vem antes do O. Por que é SO2? Porque o S é o menos eletronegativo e o O o mais eletronegativo. E se eu juntar H com Cl? Fica HCl. Por quê? Porque o Cl é o mais eletronegativo e o H é o menos eletronegativo. Por que fica H2S? Porque o H é o menos eletronegativo e o S mais eletronegativo. Então, vamos lá na fila. Ó, S e O. Ó, o O vem antes do S. Então, é mais eletronegativo na fórmula, ele fica atrás. Então, vocês estão vendo, SO2, HCl, então a gente consegue prever pelo menos a ordem. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula, eu vou acompanhá-los, né, na montagem das fórmulas, vou explicar como é que se dá direitinho esse compartilhamento, esses elétrons que eu fiz, tá? E eu vou deixar aqui, só pedir para vocês tentarem representar a fórmula eletrônica para alguns compostos, tá bom?